Irmãos e irmãs, nós celebramos hoje a Epifania do Senhor. Epifania significa manifestação. Nós estamos diante da manifestação de Jesus aos pagãos. Se alguém perguntasse assim: padre, escolha um texto da Bíblia que eu gostaria de aprender mais sobre o cristianismo, eu gostaria de aprender mais sobre a igreja. Ou se eu precisasse escolher um texto do Evangelho para dar uma catequese a alguém, eu escolheria o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é riquíssimo. O Evangelho de hoje, bem entendido, bem meditado, bem estudado, é uma catequese que nos apresenta os principais pontos e aspectos da nossa fé. O Evangelho de hoje merece uma atenção, uma meditação muito profunda. Infelizmente, a homilia é sempre um momento breve que nós temos, não é possível aprofundar muito. Então nós vamos meditar sobre alguns pontos do Evangelho. O Evangelho de hoje começa mostrando um contraste entre a atitude dos pagãos e dos religiosos da época. Então aqui nós temos dois grupos. Nós temos os pagãos e nós temos os religiosos da época. Qual que é a atitude dos pagãos? E aqui, antes de dizer a atitude dos pagãos, entra algo que é um marco, entra algo que é uma divisão, entra algo que separa dois momentos da história. No Antigo Testamento, os judeus acreditavam que Javé, que Deus era para os israelitas, que Deus era para o povo escolhido. Para os pagãos tinha Baal, para os pagãos tinha as superstições, tinha várias outras coisas, mas Deus era para um grupo seleto, era para um grupo escolhido. Assim era o pensamento no Antigo Testamento. Com Jesus manifestando-se aos magos, acontece um momento da revelação de Deus que diz a história, que diz a humanidade: Deus é para todos. Deus veio para todas as pessoas, sem exceção nenhuma. Esse texto, além de ser um marco, ele é profundamente inclusivo. Deus, ele não quer apenas algumas pessoas. Deus, ele não quer apenas alguns escolhidos. Deus vem para todos. Uma partilha como padre. Às vezes dói muito o meu coração quando eu passo em frente a alguma igreja e eu encontro uma placa escrito assim: fechada para turistas, fechada para estrangeiros. Ou seja, turistas, estrangeiros, pessoas que não são católicas não podem entrar. Isso está totalmente contra o Evangelho. Isso está totalmente contra os ensinamentos da Igreja de Jesus. Fiquei com o coração muito tocado e muito feliz quando uma vez eu encontrei uma leiga, muitos de vocês conhecem, uma senhora já idosa, que fala português, fala mais cantonês, fala um pouco também da língua da Indonésia. Essa senhora, quando ela percebia estrangeiros chegando à igreja, estrangeiros não, pagãos, pessoas do outro lado da fronteira, pessoas que não tinham fé, o que ela fazia? Ela reunia essas pessoas em pequeno grupo, ou em pequenos grupos, e começava a ensinar as coisas da igreja. Olha, aqui nós temos Nossa Senhora. Olha, ali nós temos o sacrário. Olha, ali nós temos a cadeira do bispo, a cátedra. Olha, ali nós temos o Santíssimo Sacramento. Olha, aqui nós temos a imagem de Nossa Senhora. Veja, uma catequese. Talvez muitos não sabem, mas não é incomum, é comum que de vez em quando algumas pessoas que nunca ouviram falar de Deus procuram a igreja e diz assim: eu quero saber mais sobre a fé católica, eu quero conhecer mais sobre Jesus. Não faz muito tempo, eu na entrada da igreja, semana passada, domingo passado, depois da missa, veio uma pessoa de média idade, uma mulher com uma criança, e aquela mulher perguntou: eu quero ver a manjedoura. Onde está a manjedoura? Perguntou em chinês. No coração do ser humano tem um desejo por Deus. No coração do ser humano tem um desejo por encontrar respostas para as nossas questões mais profundas, que nós, como católicos, precisamos ajudá-los. Veja, Jesus se manifesta a pagãos. A primeira manifestação de Jesus acontece
E a celebração de hoje fala sobre isso, a pagãos. Claro, nós temos os pastores, mas depois disso a manifestação acontece aos pagãos. Quando esses pagãos, quando estes magos, que a tradição também chama de reis, quando eles ficaram sabendo que Jesus, que o Salvador havia nascido, eles poderiam pensar assim: eu tenho muitos problemas, eu tenho muitas necessidades, eu vou me encontrar com o Salvador, com o Messias, para pedir a Ele que me ajude a resolver os meus problemas. Vou pedir que Ele me ajude a ter uma cura de saúde. Vou pedir que Ele me ajude a ter um emprego melhor. Vou pedir que Ele me ajude a resolver problemas na minha casa. Eles podiam, primeiramente, ter se aproximado de Jesus para pedir. Eles se aproximaram de Jesus para adorá-lo. Eles se aproximaram de Jesus para agradecer. É um grande ensinamento. Os pagãos procuravam a verdade e quando eles encontraram Jesus, o coração deles se alegrou. O coração deles se alegraram. Aqui está uma grande lição. Jesus, Deus, é para todos. Deus quer encontrar-se com todos. E aqui vem também o comportamento dos religiosos. E eu penso que nós devemos prestar muita atenção no comportamento desses religiosos. Eles viram a estrela, eles chegaram ao palácio do rei, palácio de Herodes, e aí eles perguntaram: onde está o rei dos judeus? Herodes ficou assustado, Herodes ficou em dúvida, Herodes pediu para chamar os sacerdotes, os escribas, estudiosos da palavra de Deus, pediu para chamar os homens que conheciam a religião na época. E quando Herodes disse a eles, e perguntou a eles onde estava o rei dos judeus, eles ficaram perturbados. Imagina, durante toda a história, as pessoas sabiam que um dia Deus viria. Durante toda a história, um dia, Deus se tornaria um de nós. Eles estavam com o coração tão frio, eles viviam uma rotina tão grande, sem deixar-se tocar pelas coisas mais belas, que quando eles ficaram sabendo que Deus tinha se tornado gente, eles ficaram perturbados. A reação deveria ser uma reação de alegria, deveria ser uma reação de exultação. Onde que Ele está? Como que eu posso me encontrar com Ele? O que de fato aconteceu? Qual o nome dEle? O que eu vou dar para Ele de presente? Que alegria! Por que é a minha geração? O que eu posso fazer para estar mais próximo dEle? Eles ficaram sabendo que Deus tinha se tornado gente e ficaram apenas assustados. E aqui também tem um ponto que deve tocar muito o nosso coração. Eles ficaram sabendo que Deus tinha se tornado gente, ficaram assustados, disseram: Ele está em Belém. Eles disseram, eles ensinaram o caminho, mas eles não foram. Por que eles não foram? Eles sabiam onde estava o Salvador. Eles disseram onde poderia ser encontrado o Salvador, mas eles não foram. Queridos irmãos e irmãs, um dos desafios mais difíceis de ser vencido por nós que somos católicos é o desafio da frieza e da indiferença. Muitas vezes nós, como católicos, nos acostumamos com as coisas de Deus que nós perdemos a sensibilidade. Parece que nós estamos anestesiados, parece que nós estamos em outro mundo. Uma vez contou o Papa Bento XVI, então cardeal, nessa época ele era ainda padre Joseph Ratzinger. Ele dava aula de religião na Alemanha, então as suas aulas elas eram muito procuradas e os seus alunos pediram que ele transcrevesse, que ele entregasse as suas aulas para elas serem publicadas. Então, depois de insistirem muito, as aulas do então padre Joseph Ratzinger foi entregue aos seus alunos e depois foi publicado um livro sobre essas aulas. Esse livro se chama Introdução ao Cristianismo. Um livro ali da década de 60, mais ou menos. E lá na introdução do livro, Papa Ratzinger, naquela época o padre Ratzinger, ele conta uma parábola
ele conta uma história. E nessa história ele diz assim: havia uma aldeia, havia um povoado, e nessa aldeia tinha um circo. E nesse circo havia o personagem principal do circo. Qual que é o personagem principal do circo? O palhaço. E depois esse circo começou a pegar fogo, e em chamas, começou a pegar fogo. E naturalmente as pessoas que estavam mais longe não percebiam. E a primeira pessoa que viu fogo no circo foi o palhaço. Então o palhaço chegou para a vizinhança, para as pessoas mais próximas, e ele dizia: por amor de Deus, o circo está pegando fogo, precisamos de água. Por amor de Deus, o circo está precisando de fogo, nós precisamos de ajuda. Vamos apagar o fogo, ou fujam, porque senão vocês podem morrer. E as pessoas gargalhavam: ah, esse palhaço é bom demais, eu nunca vi uma piada tão boa como essa. Ele faz a gente rir, e hoje faz a gente rir mais ainda. O circo pegou fogo, gostei. E ele começou a entrar em desespero: não, eu não estou brincando, eu vou tirar minha máscara, eu não estou brincando, é verdade, o circo pegou fogo. E as rolavam no chão e davam risada. O que aconteceu? A aldeia toda pegou fogo e todos morreram. É assim que muitas vezes o mundo vê os cristãos. Parece que a gente está contando piada, a gente está dizendo: Deus existe. Deus, ele dá sinais para que o mundo mude. Deus, ele dá sinais para que a gente seja diferente. E aí nós temos o grupo daqueles que dão risada, e o grupo parece que daqueles que são indiferentes, que não está acontecendo nada, que é só uma palavra. E aí o padre, então, Ratzinger, diz que uma das maneiras de sermos diferentes é mudar a roupa, é mudar a roupagem, talvez a maneira de nós evangelizarmos, que ela não está atraindo mais as pessoas. Mas esse é o maior desafio para os padres, para aqueles que são católicos, a não sermos frios e indiferentes diante da palavra de Deus. Não perdermos, acho que a maioria aqui já é positivo no coronavírus. Na época do Natal, o padre também testou positivo, muitos já testaram. Um dos sinais que eu tive, que eu percebi que eu estava positivo, além do teste rápido, é perder o gosto pelas coisas. Parece que a comida ela não tem gosto, parece que perde o sabor, parece que a gente não consegue perceber o cheiro dos alimentos. E aí eu falei: tem alguma coisa errada. E aí 2 linhas lá bem vermelhas. Teve um momento que a de baixo parece que estava mais vermelha do que a de cima. Às vezes é isso que acontece com os cristãos, parece que a gente perdeu a sensibilidade pelas coisas de Deus. Vê uma procissão de entrada, um incenso, parece que não está acontecendo nada. Nós não podemos perder a sensibilidade pelas coisas sagradas. Veja, os pagãos viram a estrela, seguiram. De repente eles foram no palácio de Herodes, não encontraram o rei. Eles podiam falar: nós não encontramos, nós vamos voltar para a nossa terra. Não, Herodes falou: ele está em Belém. E aí eles não desistiram e continuaram indo atrás. Olha a atitude dos pagãos. Nós que somos cristãos precisamos ter a mesma atitude. De repente eles encontraram o menino Deus. De repente eles encontraram Jesus. E quando eles encontraram Jesus, eles entregaram 3 presentes. E aqui é um costume no mundo todo, principalmente no Oriente, que quando nós nos encontramos com uma pessoa importante, uma pessoa de destaque, uma pessoa que nós gostamos, que nós entreguemos presentes. O Papa, por exemplo, quando alguém vai visitar o Papa sempre entrega um presente. Qual que é o presente que o Papa entrega? O Papa entrega um terço. Entrega um terço que sempre tem o brasão pontifício, o brasão de papado do bispo de Roma. Então eles, seguindo a tradição, também entregaram 3 presentes. Entregaram ouro, incenso e mirra. Ouro significa que Jesus, que aquele menino era rei. Incenso significa que aquele menino era Deus. A mirra, que é um perfume, algumas pessoas dizem do sofrimento, mas a mirra significa que ele era homem. Queridos irmãos e irmãs, se Jesus é o nosso rei, nós precisamos oferecer ao rei aquilo que nós temos de melhor. O que nós temos de melhor? Nós temos o nosso tempo. Oferecer tempo a Deus.
Se Jesus é Deus, nós precisamos, e aqui vem um incenso, nós precisamos adorá-lo. O que significa adorá-lo? Oferecer a Ele as nossas opções. Eu tenho opção de fazer várias coisas, mas eu quero optar por seguir os teus mandamentos e fazer o que é certo. Se Jesus é homem, Jesus é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Jesus sendo homem, nós queremos lembrar a cada um de nós, e aqui entra um texto muito interessante do Evangelho. Vocês sabem qual que é o versículo mais curto, mais breve de toda a Sagrada Escritura? É o versículo que diz duas palavras: Jesus chorou. Jesus chorou. Quando ele viu a morte do seu amigo de Lázaro, ele chorou. Nós, sabendo que Jesus é homem, nós devemos oferecer os nossos sofrimentos e as nossas dores a Jesus. Nós temos algumas opções diante do sofrimento: reclamar, culpar os outros, rebeldia, deixar de ir à igreja. Quando nós de fato somos maduros, quando de fato nós somos pessoas de fé, nós oferecemos a Jesus. Oblação: Senhor, eu ofereço pela saúde da minha mãe. Senhor, eu ofereço pela conversão do mundo. Senhor, eu ofereço pelas pessoas que estão enfermas. Senhor, eu ofereço por aqueles que deixaram a fé. Senhor, eu ofereço por aqueles cristãos que são perseguidos. Nós oferecemos a Deus. Caminhando para o final da reflexão, quando eles encontraram Jesus, o texto diz, uma pessoa estava com Jesus. Eles viram uma pessoa com Jesus. Quem que estava com Jesus? Maria, a sua mãe. Uma pessoa, e aqui serve principalmente aos protestantes, uma pessoa que quer encontrar Jesus sem encontrar Maria, possivelmente não vai conseguir encontrá-lo. E por fim, quando eles encontraram Jesus, o que eles fizeram? Eles adoraram Jesus. Como que nós podemos adorar Jesus nos dias de hoje? Existem algumas pessoas, possivelmente vocês já ouviram, pessoas dizendo assim: eu não preciso ir à igreja para rezar. Eu rezo na minha casa, eu rezo em qualquer lugar. Não é mentira, não é mentira. Mas entre a igreja e a nossa casa existe uma diferença muito grande. Seria a mesma coisa que eu dizer à minha mãe: eu não preciso ir para o Brasil para ver a minha mãe. Eu tenho uma foto da minha mãe na minha casa, eu posso ver a foto e ouvir minha mãe. Deus na nossa casa é uma presença espiritual. Deus na igreja é uma presença física. É uma presença física. Padre, por que é uma presença física? Porque a Eucaristia é uma pessoa. Eu já disse outras vezes, e aqui como catequese, com todo o amor e carinho que eu tenho por vocês, a Eucaristia é uma pessoa. Dói o meu coração quando alguém pega a Eucaristia assim com o dedo e sai caminhando. Pegar a Eucaristia com o dedo e sair caminhando é a mesma coisa que ver um bebê, pegar as pernas do bebê e sair arrastando o bebê pelo chão. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Quando nós recebemos a Eucaristia, isso não é escrúpulo, isso é amor. Quando recebe a Eucaristia não pode perder nada. Deus queira que nós possamos voltar o mais rápido possível a receber a Eucaristia na boca. Porque a chance de perder um fragmento é menor. Não pode perder nada, nada. Uma migalha, um pedaço mínimo da Eucaristia. E uma hóstia grande é a mesma coisa. Por isso que nós temos uma bandeja que nós chamamos de patena, para não perder nada. Não pode ter indiferença. O nosso coração devia pulsar de alegria. Eu vou receber a Deus. Eu vou receber a Jesus. Cuidar para não ficar nada no dedo. Se possível que não fique nada na mão. É amar, é o momento mais importante da nossa vida. Todo respeito, todo zelo, todo carinho. Agora eu estou recebendo uma pessoa. A Eucaristia não é algo, a Eucaristia é alguém. Quem vem para receber a Eucaristia, ali está toda a força, toda a sabedoria. Eu gosto muito das devoções a Nossa Senhora. No Brasil hoje nós temos uma devoção muito bonita,
que é a devoção a Nossa Senhora das Lágrimas, e tem inúmeras devoções no mundo todo. Mas nada é mais rico, nada é maior e mais belo do que a Eucaristia. Por isso, como os reis magos, quando eles adoraram Jesus, eles fizeram um gesto de maior reverência que eles podiam fazer. Quando nós recebemos a Eucaristia e recebemos com amor e com zelo, nós fazemos o maior gesto de reverência que também podemos realizar.